Olá, meu nome é Socorro, sou professora do IF Baiano, campus Guanambi. Hoje nós vamos estar falando alguns conceitos, de nutrição que são fundamentais para todos nós que estamos trabalhando na produção animal. Então, o objetivo da nutrição animal, e da alimentação animal, na realidade, é fazer com que o animal, alimente de um alimento de baixo teor proteico e transforme em um alimento de alto valor biológico para consumo humano. Por exemplo, o animal se alimenta do milho, ele se alimenta do milho que tem 9 a 10% de proteína bruta e vai transformar esse alimento em um produto como o ovo, que é um alimento de altíssimo valor biológico, só perdendo para o leite materno. Então, o objetivo da gente estar alimentando o animal é que esse animal possa produzir com qualidade para o consumo humano. Esse tripé é o tripé da produção animal: genética, manejo, alimentação. E eles têm que estar juntos. Se o animal ele tem uma genética de ponta, não tem alimentação, não tem como ele mostrar esse potencial genético. O animal tem que estar inserido com genética, um manejo ambiental, um bem-estar animal, instalações adequadas, manejo sanitário e alimentação adequada. Alimentação que atenda à exigência do animal, de acordo com a fase que o animal está vivendo. Então, a produção animal ela é colocada com muita propriedade em cima da genética, alimentação e ambiente. E é esse desempenho que a gente deseja para o animal. Por isso que hoje, maltratar um animal na produção animal é uma incoerência, porque a gente quer um animal que produza bem para a nossa alimentação. Quando eu estou falando que o animal é bem nutrido, ele é bem alimentado, eu estou prevenindo o animal. É melhor prevenir do que remediar. Um animal que ele é bem alimentado, dificilmente ele adoece. Se dificilmente ele adoece, vai ocorrer uma economia na produção desse animal. Lembrando que a alimentação é de 70% a 80% na produção animal. É muito alta. Como eu evito essas perdas? Eu alimentando esse animal bem, com isso eu vou diminuir os custos em relação à medicação. Isso ocorre uma redução no custo, uma economia na produção, com um bom desempenho animal. Se o animal ele está bem, ele produz bem. Conceito de nutrição. Quando nós pensamos em nutrição, a gente busca o animal aprendendo o alimento, Então, nutrição é um processo em que o organismo vive, digere ou assimila os nutrientes contidos nos alimentos, usando-os para seu crescimento, reposição, reparação de tecidos corporais e também para a elaboração de produtos. Traduzindo um pouco o que é nutrição. A nutrição é a capacidade que o animal tem de ingestão, ou seja, de ingerir o alimento, digerir esse alimento, ou seja, a digestão, transformar esse alimento e absorver esses nutrientes. Para quê? Para que esse animal possa crescer, repor tecido, produzir. Então, a nutrição, ela está ligada à ingestão, digestão e absorção dos nutrientes. Nutrição, ela está no centro. Primeira coisa, quando vamos calcular uma ração ou vamos trabalhar com os alimentos, a gente tem que buscar a exigência nutricional. Qual a espécie, qual a fase que está o animal. De acordo com a fase, nós vamos buscar os alimentos para balancear uma ração, de acordo com os nutrientes que estão dentro do alimento. E não esquecendo que depois dessa ração pronta, nós vamos usar a técnica de alimentação, ou seja, saber a fração do alimento que a gente vai oferecer para o animal, a quantidade de vezes que esse animal vai estar sendo ofertado o alimento para ele, saber se a ração vai ser em forma de mistura completa para que o animal não selecione, mas ele coma uma ração totalmente balanceada. E a nutrição está no centro disso tudo. Alimentos. O que são alimentos, São substâncias que ao serem ingeridas, lembra dos conceitos de nutrição, que vai ser ingerida.
esses alimentos podem ser transformados e aproveitados pelos animais. Para quê? Para manutenção e da saúde e produção. Ou seja, se o animal ele é bem alimentado, ele não adoece, ele vai conseguir manter vivo, saudável, né? E produzindo bem. Nutriente ou princípio nutritivo é o constituinte, é o que está dentro do alimento, que ele possui a mesma composição. Se eu pego uma proteína, o princípio nutritivo são os aminoácidos. Se eu pego um amido, a glicose que vai oferecer energia. E assim sucessivamente. O nutriente digestível é a parcela do nutriente que pode ser digerida pelo animal. Ou seja, o nutriente digestível é o que o animal conseguiu aproveitar, o que o animal conseguiu absorver. Geralmente, a gente sabe do nutriente digestível através do cálculo de digestibilidade. Quanto que o animal conseguiu aproveitar de nutrientes daquele alimento. Ração é a quantidade de alimentos volumosos ou concentrados. Daqui a pouquinho eu vou estar falando o que é um alimento volumoso e o que é um concentrado. Fornecida ao animal durante 24 horas. Contém todos os alimentos essenciais, a um perfeito equilíbrio do organismo, em quantidade suficiente para repor os desgastes naturais do animal, a produção de energia e reprodução. Muitas vezes a gente pergunta para o produtor o que ele está oferecendo para o animal e ele fala, ração. Que ração? Milho. O milho é somente um alimento. A ração é a quantidade de alimento que o animal necessita para repor os seus desgastes, o dia a dia, para que esse animal possa produzir e também reproduzir. Ração de manutenção. No Nordeste aqui, às vezes, a gente só oferece para o animal ração de manutenção, somente para ele manter vivo, tá? É aquela oferecida ao animal para a produção de energia e reposição dos desgastes naturais, ou seja, para o dia a dia. Quando eu digo ração de produção, é aquela que é dada ao animal para compensar a produção, ou seja, o animal vai utilizar a ração para manutenção e ainda vai sobrar suficiente para ele produzir leite, ovos, carne ou mesmo reproduzir, né, procriar. Ração balanceada é o conjunto de alimentos que vai atender a necessidade diária de um animal. Nos primeiros slides a gente mostrou isso. A ração balanceada é o conjunto que atende a necessidade diária. Qual a exigência do animal? Quais os nutrientes contidos nesses alimentos para que a gente possa fazer uma ração balanceada para atender a exigência animal. Por exemplo, um pintinho precisa em torno de 22 a 23% de proteína. Eu vou trabalhar com os alimentos para que tenha esse teor de proteína, além do teor de energia e das vitaminas e dos minerais que o animal necessita para desenvolver, crescer, repor tecido, formar músculo, formar produção de sangue. Ou seja, a ração balanceada depende da exigência do animal. Dieta ou regime parece que é passar fome, mas não é. A dieta é a alimentação que o animal recebe no dia. Se você faz uma ração balanceada, vai trabalhar com uma dieta, o animal vai comer para cobrir as suas necessidades. E se você der ainda uma ração de produção, vai cobrir as necessidades e o animal ainda vai conseguir produzir. As normas de alimentação são importantíssimas, porque elas colocam, né, a quantidade e a qualidade dos elementos nutritivos a serem incluídos na ração. Por exemplo, eu vou utilizar o farelo de soja. Quando eu pego a tabela das normas, eu vejo totalmente os nutrientes que compõem a soja. Para que eu possa fazer uma ração balanceada, para atender a necessidade do animal em termos de proteína, energia, minerais e vitaminas. Então, essas tabelas, as normas de alimentação, são fundamentais para que a gente possa balancear uma ração para atender o animal. Alimentos básicos são, em geral, fontes concentradas de energia. Um alimento básico na nossa alimentação é o arroz. Para o animal, né, especialmente ricas em quê? Em amido. Às vezes a gente vê na zona rural muitas pessoas oferecendo somente milho para a galinha. O milho é somente um alimento básico, é para manter o animal, certo? Então o alimento básico ele está ligado somente à manutenção. Geralmente ele possui de 10 a 14% de proteína
e menos de 5% de gordura. Ou seja, é um alimento que o animal não vai conseguir produzir e reproduzir. São somente alimentos básicos. Vai estar faltando nutrientes. Suplementos é justamente para completar o alimento básico, né? São formas concentradas de proteína, de um mineral, de uma vitamina, né? Ou de um conjunto deles. Às vezes a gente só compra um suplemento vitamínico e mineral. Mas a gente também pode comprar um suplemento proteico, que vai conter mais de 30% e misturar com o alimento básico. Com isso, a gente vai estar atendendo a necessidade do animal. Entretanto, alimentos simples, com mais de 20%, né? Alimentos simples, com mais de 20% de proteína, são considerados suplementos. Para se formar uma ração equilibrada, a necessidade de suplementar os alimentos básicos, como eu falei, em determinados nutrientes. Se eu ofereço só milho, vai faltar nutriente. E aí eu vou suplementar para atender a exigência do animal. Os alimentos, eles podem ser volumosos, concentrados. Dentro desses alimentos, né, minerais, vitaminas e aditivos. Os volumosos podem ser de dois tipos, volumosos secos e suculentos. Lembrando que esses alimentos volumosos são de menor custo na propriedade. São os capins, né, a palma, a silagem, são alimentos volumosos. Já os concentrados, eles se dividem em alimentos energéticos e proteicos, são os grãos. Os energéticos contêm menos de 20%. O sorgo, né, o fubá de milho, são alimentos energéticos, contêm menos de 20% de proteína. E já os alimentos concentrados proteicos, ele tem acima de 20%. O farelo da soja é de 44 a 46, o farelo de girassol, ou seja, são alimentos e tem um alto teor proteico, são os concentrados. Para bovino, geralmente, o que a gente faz? A gente oferece, para o ruminante, né, de um modo geral, a gente oferece um volumoso, uma silagem, e a gente pode suplementar com um concentrado para poder fechar uma ração. E esse concentrado tem os alimentos energéticos, proteicos, os minerais, vitaminas e os aditivos também. Os energéticos podem ser de origem animal e origem vegetal. De origem animal, a gente tem as gorduras, né, as banhas, os óleos, que são utilizados na ração. E de origem vegetal, a gente tem, como eu falei, o milho, o sorgo, o farelo de trigo. Os concentrados proteicos também é de origem animal e de origem vegetal. De origem animal hoje está proibido para ruminante, que são as farinhas de carne, de sangue, de penas, de cama de frango, tudo é de origem animal, que hoje está proibido na alimentação de ruminante. De origem vegetal, a gente tem o farelo de soja, a torta de algodão, né, o farelo de girassol, a moringa, que são alimentos com alto teor proteico, certo? Então, o alimento a gente vai separando. Esse alimento é volumoso ou concentrado? O que contém nesses alimentos? Os minerais, as vitaminas, quais minerais, quais vitaminas? Os volumosos, como a gente já citou lá atrás no resumo, são alimentos de baixo valor energético. Ele geralmente possui menos de 60% de nutrientes digestíveis e ele tem muita fibra. O volumoso ele é utilizado para alimentar a flora microbiana que vai estar no rumen do animal. Ele vai aproveitar as cadeias de carbono para fazer a sua proteína microbiana. Então, o volumoso geralmente ele tem acima de 18% de fibra e ele pode ser dividido em alimentos secos ou suculentos. A palma forrageira, suculenta. Mas se eu pego um capim, é um volumoso seco. Se eu pego aquele capim e vou fazer um feno, ele já é um volumoso seco. Se eu pego uma silagem, já é um volumoso que já está úmido. Geralmente, os volumosos são os de mais baixo custo na propriedade. Quando chega na época da seca, geralmente o pessoal só dá o quê? Somente o volumoso que tem na propriedade, precisando suplementar. Os volumosos mais usados, né, para os ruminantes são as pastagens naturais ou artificiais, né, as capineiras, capim-elefante, napier, a silagem de capim de milho, de sorgo, a cana, né, o bagaço de cana também, o milheto, fenos, todos esses são alimentos considerados volumosos, ou seja, que têm na realidade alto teor de fibra. Os suculentos são alimentos ricos em água, têm grande volume,
mas o seu teor de fibra na matéria seca é baixo. Então o alimento é suculento, mas ele lembra mais os alimentos concentrados pelo teor de fibra ser mais baixo. Os alimentos concentrados na indústria, né, e no comércio das rações e também na prática, ele é indicado para suplementar. Lembra que nós citamos nos slides anteriores? Para suplementar aquele alimento básico. Esses produtos possuem concentrações de um ou mais nutrientes. Pode ser um alimento proteico, pode ser de mineral e de vitamina. Muitas vezes a gente compra o concentrado já pronto, proteína, minerais e vitaminas, e só mistura com o alimento energético, certo? Então você pode estar fazendo uso desses concentrados. Alimentos concentrados, ele tem mais de 60% de nutrientes e menos de 18% de fibra. Esses, como a gente citou lá no resumo, são considerados alimentos concentrados energéticos e proteicos. Os alimentos concentrados têm menos de 20% de proteína. Quando você olha na tabela, tem abaixo de 20%, é um alimento concentrado energético. Milho, sorgo, farinha de trigo, arroz, o melaço. De origem animal, os óleos e a gordura, né, a banha. Alimentos concentrados proteicos, quando você olha na tabela, você vê que ele está acima de 20% de proteína. De origem vegetal, a gente tem o farelo de soja, de algodão, de girassol, a soja grão, farelo de amendoim, o caroço de algodão, que ajuda muito, né, na parte de produção também de leite, quando a gente casa ele com uma silagem, ou seja, o volumoso com o concentrado. De origem animal, como eu já falei, né, está proibido, né, para alimentação de ruminante. Os minerais são compostos minerais usados na alimentação. Fosfato bicálcio, calcário, sulfato de zinco. Esses minerais são importantes para manter a vida do animal. São minerais, eles podem ser macrominerais ou micro. O macro você precisa de mais quantidade, como um cálcio, um fósforo que o animal necessita para a formação óssea. Mas isso não quer dizer que o sal, que é o sódio, né, o cloreto de sódio, também é necessário para acontecer as reações. As vitaminas são compostos de vitaminas lipossolúveis. Lipossolúveis são vitaminas solúveis em lipídios, como a vitamina A, D, E e K, e as hidrossolúveis, que são solúveis em água. Ou seja, o animal necessita das vitaminas, que muitas vezes estão inseridas no alimento, e quando não está, você tem que suplementar com as vitaminas necessárias. Os aditivos são substâncias adicionadas a um alimento. Por exemplo, você quer melhorar a coloração da gema do ovo, você pode estar usando o quê? Um corante, você pode estar usando um corante natural, como o urucum, que vai fazer com que a gema do ovo fique mais alaranjada. Você também pode estar utilizando nessa ração, como aditivo, os fitoterápicos, que vai prevenir de doenças. E se o animal adoecer, você pode também inserir na ração um antibiótico na tentativa de curar o animal. Hoje é colocado aminoácidos probióticos sendo utilizados como aditivo na ração. O valor nutritivo, ele é dado pela soma de todos esses nutrientes que a gente vem falando, né? Proteína, energia, mineral, o que tem dentro do alimento, o que compõe o alimento. Os nutrientes brutos. Como que a gente sabe os nutrientes brutos? A gente vai pegar, por exemplo, o farelo de soja, leva para o laboratório, faz análise química, a gente vai saber, pela análise bromatológica, os componentes do alimento. Quais são os nutrientes? E os nutrientes digestíveis, que são aproveitados, a gente consegue através da digestibilidade. Qual a porcentagem daquela proteína bruta que o animal conseguiu digerir? Isso é a proteína bruta digestível, ou seja, o que o animal conseguiu aproveitar. Quantos por cento que ele não conseguiu aproveitar? Então, isso se dá através do valor nutritivo. O índice de conversão é importantíssimo numa criação, porque é um número que exprime a quantidade de quilos de ração necessários para formar uma unidade do produto, seja carne, ovos ou leite. Por exemplo, em 1930, a conversão alimentar de um frango era de 3. O que significa esse 3? Que o animal comia 3 quilos de ração para produzir 1 quilo de frango. Com o desenvolvimento de genética, ambiente, voltando para o triplé, genética, ambiente e nutrição, alimentação, esse índice de conversão caiu e hoje a gente encontra índice de 1,5 a 1,7, dependendo da situação onde você está, do local onde você está.
Então, o que significa? Que o animal comeu 1,5 kg de ração para produzir 1 kg de carne, ou 1,5 kg de ração para produzir uma dúzia de ovos. Com isso, facilita você saber o custo que você está tendo com ração. E aí você coloca os 20% a mais ou 30%, dependendo do preço da ração que você está comprando. Então, o índice de conversão ele é importantíssimo, tá? Para que a gente possa saber como que a gente está trabalhando na produção animal. Eu espero ter passado para vocês um pouco do conceito de nutrição, que vai nos ajudar a dar continuidade a esses vídeos, para que vocês entendam a importância da nutrição na alimentação animal. Muito obrigada e fiquem com Deus.